certo dia, Alice estava em casa com seu marido. Ela lia um livro, já na cama pronta para dormir, quando repentinamente ela sente uma dor aguda na barriga, que se estendia para toda a região do abdômen. E essa dor se intensificaria a cada minuto que se passasse, e fazendo assim com que Alice e seu marido corressem em direção ao hospital mais próximo. Chegando ao hospital, a equipe que estava de plantão logo perceberam a gravidade do quadro de Alice. E assim levando-a imediatamente a uma sala de exames, onde lá foi constatado que ela estava sofrendo de um quadro grave de apendicite. E ali a levaria a uma operação de emergência e a uma internação obrigatória. Algumas horas se passaram. E após uma operação bem sucedida, Alice foi encaminhada a um quarto, onde lá o seu quadro ficaria estável. E assim as enfermeiras somente precisariam vigiá-la de tempos em tempos, para garantir que estava realmente tudo bem com Alice. Seu marido estava sempre lá, passando a noite com ela, fazendo assim com que as outras enfermeiras pudessem dar mais atenção a outros pacientes que necessitariam muito mais de suas presenças. Numa certa noite, seu marido pede para que ele possa descansar em casa. E a Alice assim concordou, pois percebia que seu marido demonstrava alguma exaustão por não dormir tão confortável assim às noites no hospital. E também sabendo que ela estava se sentindo muito bem, concordando com que ele fosse descansar em casa. Então, nessa mesma noite, uma das enfermeiras que cuidavam da Alice foi até o quarto dar uma última olhada antes de passar o turno para as enfermeiras que ficavam durante a noite. Olhando para Alice, ela percebeu que Alice dormia tranquilamente. Então ela logo saiu do quarto, e assegurando assim que estava tudo bem. Alice se encontrava sozinha no quarto durante a madrugada quando, de repente, começou a sentir uma dor muito forte na região do abdômen. Seu marido já não estava mais lá no quarto com ela, e as enfermeiras que estavam de plantão haviam sido notificadas que estava tudo bem com Alice. Por isso elas estavam no andar de baixo cuidando dos pacientes que estavam em estado mais graves. Só que não estava tudo bem com Alice. Ela sentia aquela dor muito forte no abdômen e pedia socorro, gritava, mas ninguém conseguia ouvi-la. Alice achou que não aguentaria aquela dor intensa, ainda mais sabendo que ninguém viria para ajudá-la. Ela achou que morreria ali, quando de repente a porta do quarto se abre. E ali entra uma enfermeira. Mesmo em desespero, Alice percebeu que aquela enfermeira usava um uniforme totalmente diferente das outras. Seu uniforme tinha um espectro amarelado. Sua pele era muito branca, muito pálida. E quando essa enfermeira chegou perto de Alice, ela percebeu que seus olhos eram negros. Alice estava em desespero e não teve nem tempo de sentir medo na hora. Ela só precisava de ajuda. Então essa enfermeira lhe dá alguns medicamentos e lhe passa uma toalha molhada na barriga. Imediatamente Alice se sente melhor e a dor cessa. Aquela enfermeira permanecia calada o tempo todo. Ela se aproximou de Alice e colocou a mão em sua testa, como se estivesse medindo a temperatura. E ao ver que estava tudo bem, ela se vira em direção à porta e sai. Após esse evento, Alice pôde, enfim, descansar. E somente viria acordar no outro dia, durante a manhã. Ao amanhecer, uma das enfermeiras do horário diurno foi verificar a situação de Alice. E logo ela explicou que durante a madrugada sentiu uma dor muito forte, onde precisava de ajuda, mas ninguém
consegui ouvi-la. E logo explicou que apenas uma enfermeira havia lhe ajudado, dando assim as características daquela enfermeira em questão. A enfermeira que cuidava de Alice, quando foi ouvindo as características da enfermeira que havia lhe visitado, iria fazendo cada vez mais um olhar assustado. E assim que Alice acabou de explicar as características, ela então cai em prantos, chorando repentinamente. E aos prantos falou para Alice que essa tal enfermeira já havia falecido há quase 5 anos, em decorrência a um câncer no esôfago, e que carregava o apelido de Mão Santa, onde a maioria dos pacientes que ela cuidava, ela conseguia, como se fosse magia, melhorar os quadros desses pacientes. Assim como foi com Alice. Sabendo que era seu dia de alta e também assustada, logo que seu marido chegou, Alice pede imediatamente para ir embora para sua casa. Caminho do carro, Alice explicaria a seu marido o que havia acontecido, deixando-o assim também assustado com o caso. E quando eles forem saindo do hospital, Alice grita assustada, falando para seu marido que estava vendo aquela enfermeira que lhe dava tchau na porta do hospital. Seu marido, ficando mais assustado, então acelera o carro em direção para fora do hospital, olhando para o retrovisor. E Alice tentava explicar para ele que não estava louca e realmente estava vendo aquela enfermeira, e que aquela enfermeira havia a visitado-a no quarto do hospital. Já na porta de casa, após parar o carro, seu marido olha nos olhos de Alice e diz: "Você não está ficando louca, pois eu também a vi."